momento, na minha percepção, extremamente rico de um processo eleitoral. Cada um de nós somos filhos e construtores de uma democracia. É preciso que a gente compreenda a importância de um debate. Debate não pode ser simplesmente um instrumento da conveniência de quem quer que seja. Não vale aquela máxima de que quem é mais esperto, né? Ou seja, cada um de nós precisa ser mais esperto para poder tentar ganhar uma eleição. É fundamental compreender que hoje, em 2010, não se aceita mais cheque em branco para quem quer que seja. A democracia e o processo eleitoral pressupõe compromissos firmados, ideias abertas e que possam ser confrontadas com as demais ideias. A Paraíba precisa de um debate democrático. A Paraíba precisa de democracia. Nós estamos vivendo no Estado, e eu já disse isso por ocasião de uma participação minha lá na Associação Comercial, onde 46% da renda salarial, da massa salarial da Paraíba, vem dos setores públicos, federal, estadual e municipais. Isso é de uma deformação enorme para qualquer Estado. É preciso desenvolver as forças produtivas da sociedade. É preciso fazer com que o Estado participe desse processo, auxiliando, contribuindo e estabelecendo regras claras de convivência entre o setor privado e o setor público, mas fundamentalmente criando as condições para que o nosso Estado possa dar um grande salto nessa área. Metade da nossa massa salarial vindo do setor público, é evidentemente que nós temos um setor privado que está diminuído, que está reduzido. É preciso desenvolver isso, ajudar a desenvolver, né? Sem intervencionismo, porém criando as condições e capacidades de fazer com que isso ocorra. O Estado tem um papel fundamental nisso, e a Paraíba precisa discutir essa situação visando trazer para o nosso Estado novos tempos de convivência, novas regras ou novas pactuações tributárias, novas relações em relação às micro e às pequenas empresas. Qual é a participação do Estado nesse processo a curto, médio e longo prazo? Enfim, é isso que eu quero discutir com a Paraíba, mas infelizmente, particularmente o atual governante do Estado, né, que disputa nas pesquisas que aí circulam, que disputa de uma forma mais direta conosco essa condição, foge repetidamente dos debates. Eu sou uma pessoa que respeito todas as outras. Isso não é favor meu, é uma obrigação. Portanto, no debate, eu venho para o debate para expor as ideias. E acho, sinceramente, que qualquer um que, porventura, negue à população o direito que o povo tem e precisa ter de saber das suas ideias, essa pessoa não está à altura de povo nenhum, de população nenhuma. A Paraíba precisa ter regras claras para que ela possa seguir adiante, para que ela possa se desenvolver. Eu estou aqui à disposição de todos os setores que compõem esse debate, da Campina FM, da Serra Branca FM, para que a gente possa debater sobre a Paraíba, para que a gente possa debater sobre as ideias que eu represento, que fundamentalmente se amparam em 3 aspectos fundamentais. O primeiro deles, choque de democracia no nosso Estado. Criar os espaços para que a participação popular seja permanente, seja independente de processo eleitoral, tanto nos rumos da economia, nos rumos do desenvolvimento, da participação do Estado nesse desenvolvimento, da participação do Estado, por exemplo, nas compras diretas às micro e pequenas empresas, nas compras diretas na agricultura familiar. Enfim, é um choque de democracia através do orçamento democrático, onde cada micro-região possa ter as suas prioridades expressas no orçamento do ano seguinte. Isso cria vínculos, isso cria principalmente condições para que as pessoas possam perceber como está sendo aplicado esses recursos e que a Paraíba possa ser governada de uma forma holística, de uma forma integral, pensando em cada micro-região. A Paraíba não é apenas João Pessoa, não é apenas Campina, não é apenas Patos. Existem, eu costumo dizer, muitas outras Paraíbas dentro da nossa Paraíba. O segundo, criação de um outro ciclo de desenvolvimento da economia. Isso é importantíssimo. Eu pretendo criar a Agência Estadual de Desenvolvimento Sustentável para fazer o papel da Cinep e muito mais, para não só conceder incentivos fiscais, mas ao mesmo tempo construir pontes
entre órgãos financiadores, por exemplo, o BNDES, diretamente a iniciativa privada, né, e fazer com que o Estado planeje, mapeie as potencialidades de cada região do nosso Estado, de cada micro-região, e entre também com crédito na área dos pequenos empreendimentos, na área nos micro e das pequenas empresas. O Estado vai ser, na minha gestão, no nosso governo, vai ser um ator permanente nesse processo de busca do desenvolvimento, ativando as cadeias produtivas de baixo para cima. Eu acredito nisso com uma força muito grande. Eu tive, para concluir minha apresentação, eu tive a oportunidade de governar a capital do Estado. Em 4 anos e 7 meses, nós colocamos 22 milhões de reais na microeconomia. Desses aí, 14 milhões de recursos próprios do município. Na microeconomia, cada mês, 400 a 500 mil reais na microeconomia. Algumas pessoas pensavam no início de que esse dinheiro, ele não ia para o setor formal, ele vai todo para o setor formal. Todo, seja na compra de máquinas, de equipamentos ou de insumos. Aquele investimento que se faz numa pequena lanchonete, por exemplo, ele vai terminar no supermercado. Ele vai terminar onde existe o setor formal estabelecido. Isso talvez justifique, em parte, o fato de que João Pessoa, pela primeira vez na sua história, no ano passado, foi a capital nordestina que mais gerou empregos formais. Nunca tinha acontecido isso. Aconteceu exatamente no ano passado, por um processo de fortalecimento da economia de baixo para cima. Eu acredito piamente que esse é um caminho importante para desenvolver um Estado com um fosso social tão profundo como a Paraíba. A Paraíba tem 52% das suas famílias vivendo em situação de pobreza absoluta, ou seja, cada membro dela, dessa família, recebe até meio salário mínimo. Pobreza absoluta, 52%. Nós temos 465 mil famílias com Bolsa Família aqui dentro do nosso Estado. E nós temos potencialidades importantes que até então não foram devidamente aproveitadas. Me proponho a ser um colaborador desse projeto, no sentido de ativar essas várias cadeias produtivas e aí respeitando as potencialidades de cada região. Eu não posso querer, por exemplo, para o Curimataú, investir em agricultura irrigada se eu não tenho água, mas eu tenho mineração. Eu posso criar ranchos produtivos locais, eu posso criar facilidades de escoamento. Que eu falo naturalmente é o Estado. O Estado pode criar essas facilidades que, por exemplo, estimulem o desenvolvimento dessa atividade de uma forma regular, de uma forma regularizada, de uma forma profissionalizada. Eu posso chegar lá no Vale do Piancó e não dá para o Estado incentivar uma atividade no ramo da mineração, mas é fundamental compreender que o pescado é importante, é uma atividade econômica extremamente importante para uma lâmina d'água daquela que tem cerca de 1 bilhão e 400 milhões de metros cúbicos. Na década de 80, o Curimas Mãe d'Água produzia mais pescado do que todo o litoral paraibano. Isso é um dado extraordinário. E houve um declínio dessa atividade. É preciso e é possível retomar isso, primeiro porque o mercado é seguro, o mercado está lá fixo, né? As pessoas consomem cada vez mais. E o pescado é um consumo com um valor agregado importante. Eu posso trabalhar onde tem lâmina d'água, como nós temos no sertão, a questão da agricultura irrigada. Não é possível que a Paraíba tenha apenas na agricultura 5% de participação no produto interno bruto. É muito pouco. É preciso fazer com que ao longo de 4 anos, e é essa a nossa meta, a gente possa chegar aos 10% de participação no PIB da Paraíba em relação à agricultura. Para isso eu pretendo ter 10 mil hectares incentivados e concretizados na Várzea de Souza. Para isso é importante resolver as pendências em relação ao assunto do presidente deputado Pessoa, porque em relação a agrotóxicos, em relação à possibilidade de uma cultura orgânica, em relação à irrigação. Porque é preciso agregar valor econômico, agregar renda ao uso da água. A água não pode ser simplesmente, lógico, para o seu uso mais natural, que é a alimentação. A água precisa, quando ela existe em demasia, é preciso transformá-la numa condição importante de gerar renda, de agregar valor para as nossas populações. E a Paraíba tem grandes lâminas d'água. A Paraíba tem um rio Piranha que corta todo esse estado da Paraíba e você não vê ser aproveitado para absolutamente nada. Quando chega no Rio Grande do Norte, se transforma no segundo polo de fruticultura do Nordeste
O primeiro é Petrolina, o segundo o Vale do Açu, que exporta frutas para a Europa, com as águas que vêm exatamente do Rio Piranhas, e a Paraíba assiste calado e passiva a tudo isso. É preciso, na minha concepção, dar um choque de mentalidade. Essas eleições não é apenas uma disputa entre fulano e cicrano, ou então não é uma disputa entre candidatos que têm idades diferenciadas, não é nada disso. Para mim, essa eleição é uma disputa de mentalidades. Ou você trata o Estado de uma forma diferente, com a devida autonomia, ou então nós vamos ter problemas graves, porque o mundo está cada vez mais competitivo, porque o Nordeste começou a alçar patamares de desenvolvimento extremamente superiores e que o nosso Estado não consegue acompanhar. E o terceiro aspecto desse tripé, que eu, na minha apresentação excessiva, talvez eu esteja colocando, é a melhoria dos serviços públicos. Nossos serviços públicos são ruins, são de baixa qualidade no Brasil e aqui na Paraíba. É preciso melhorar isso. Eu não tenho como dizer a Paraíba, ou a Paraíba, vamos dizer assim, projetar a médio prazo, por exemplo, um outro nível de desenvolvimento da sua economia sem tratar da educação. Não é possível nós termos uma educação tão desqualificada. Eu não posso morar no estado e achar que isso é normal, onde eu vejo os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e quando você vê das 20 piores notas divulgadas pelo MEC, 19 foram de escolas públicas estaduais. Eu lembro que eu estudei numa escola estadual do bairro dos Estados, mas eu lembro que o melhor colégio aqui era exatamente o Colégio da Prata, era o Liceu João Pessoa, eram as escolas estaduais. E a única alteração que houve foi exatamente a ausência do poder público em fazer com que uma democracia se estabeleça, porque você não vai ter jamais, você pode ter 50 eleições seguidas, mas a verdadeira democracia você só vai ter quando você tiver uma educação qualificada para todos e para todas. Aí você vai ter a base da democracia, que são possibilidades iguais nas oportunidades da vida. Só se tem isso através da educação. E dentro da educação, eu quero trazer para o nosso Estado o ensino profissionalizante, seja fazendo parcerias, seja construindo escolas técnicas estaduais. As pessoas têm o direito a ter uma profissão. Nós não podemos encarar essa lógica da violência sem ter o ensino profissionalizante. Nós não podemos encarar o desenvolvimento da economia sem ter a mão de obra qualificada. Eu governei João Pessoa e durante um determinado momento, com recursos em caixa, chamei as empresas para acelerar um conjunto de 300 milhões de obras que ainda está sendo feita lá, porque uma grande parte ainda tem continuidade, e chamei as empresas, e as empresas todas elas disseram, cara, a gente tem o maior interesse, claro, em ativar. O problema é assim, falta mão de obra. Faltou operador de máquinas, que quando eu assumi o salário era R$600, e o salário no mercado já estava em R$1.200, R$1.300. Falta mão de obra qualificada. Ou seja, essa é uma obsessão que o nosso Estado precisa perseguir diuturnamente. E eu acho que completando esse ciclo da potencialização dos nossos serviços públicos, nós vamos ter um bom trabalho para um período aí de 4 anos, para um período a médio prazo, e que isso não se confunda com simplesmente a vontade de um governante. Precisa ser um projeto de Estado, precisa ser um projeto de governo que passe para ser projeto de Estado, para que as coisas possam ter continuidade. Eu estou consciente das responsabilidades e é por isso que eu estou nessa caminhada, porque a Paraíba, mais do que nunca, precisa dar um salto de qualidade nas suas perspectivas e nas suas realizações. Assim,